Muito bom dia, gente querida. Vocês já meditaram um pouquinho na palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2? Eu convido vocês a fazerem uma pequena meditação em Efésios 2, do 1 ao 14. Quando a gente lê até o versículo 3, nós encontramos o contexto da situação em que nós nos encontramos, assim como os Efésios se encontravam quando Paulo escreveu essa carta. E Paulo diz que eles estavam mortos em suas ofensas e pecados, trazendo para a nossa realidade. Esta é de fato a nossa realidade. Nós nos encontramos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas, no versículo 4, aí nós temos uma guinada, nós temos uma virada. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça somos salvos. Aqui nós temos a virada. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus em Cristo, pela graça, nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí, o verso 8 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, essa vida, essa vivificação, essa ressurreição em Cristo, isso é um dom de Deus, não é por nossas obras, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E aí, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque não é mérito nosso, é mérito de Cristo, nosso Senhor. E é pela misericórdia e pelo muito amor com que Deus nos amou. Então, por isso é que nós fomos vivificados por esse amor, por essa misericórdia em Cristo, pela graça e não pelas obras. E aí o verso 10 diz que nós somos feituras suas. E esta feitura, essa obra de Deus, é como se fosse uma obra-prima criada por Deus, uma nova criatura, uma nova humanidade. E agora ele diz assim: criados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. E aí está a grande diferença. E ele diz que essas boas obras Deus preparou antecipadamente, de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, nós estávamos mortos, mas Deus, pelo seu amor, que muito amou, e pela sua misericórdia, pela riqueza da sua muita misericórdia, do seu muito amor com que nos amou, nos vivificou em Cristo, pela graça, para sermos salvos, criados novamente em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele preparou de antemão. Nos salvou para sermos bons, para andarmos fazendo boas obras em Cristo, que nos salvou pela graça. E aí ele diz assim: portanto, lembrai-vos que noutro tempo, nós que éramos gentios, porque os efésios eram gentios, éres gentios, e trazendo para os nossos dias, também noutro tempo éramos gentios,
Os efésios eram chamados de incircuncisos, eram chamados de incircuncisão. E ele relata que por isso estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estavam estranhos na aliança, não eram pertencentes à aliança, não eram herdeiros da promessa, não tendo esperança, estavam sem Deus no mundo, coisas que não são estranhas também para nós. Mas Deus em Cristo, olha o que ele diz no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Nós que éramos estranhos, incircuncisos, separados, sem esperança, sem Deus, sem herança, sem nada, agora em Cristo nós chegamos perto, porque Ele é a nossa paz, eirene em grego, que dá a conotação, o sentido de que a paz não é simplesmente um sentimento, um estado de espírito. A paz é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, derrubou a parede de separação, derrubou o soregue, o muro de separação que nos separava do povo de Deus. E ele diz assim: e agora de ambos os povos fez um só. E agora já não há mais separação, porque ele derrubou esse muro que estava no meio. Jesus é a união de todos nós. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a graça de Deus que nos salvou. Jesus, pelo seu sangue, pelo muito amor e a muita misericórdia de Deus, Ele nos uniu num só povo. E agora somos um povo só, o povo de Deus, para as boas obras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Andemos assim, segundo a sua vontade, façamos a sua vontade, para sermos esse único povo de Deus, as mãos e os pés de Jesus do Senhor, a sua igreja, em Cristo Jesus.